vamos ter a palestra do professor Eduardo Fleury Mortimer. Acho que alguns aqui já conhecem bem o professor Mortimer. É bem comum ver a citação Mortimer nos vários textos que a gente vê por aí, né? Artigos e textos. Né? Ele é professor da UFMG, né? E tem uma longa trajetória aí na pesquisa, ensino de ciências, de uma forma geral, e especificamente em ensino de química, né? Sendo considerado, me permita, professor, um dos maiores nomes que a gente tem no Brasil hoje, né? Como pesquisador da área de ensino de ciências, né? Na sua trajetória longa, ele se graduou em Química, né? Fez doutorado em Educação pela USP, com a Ana Maria Pessoa de Carvalho, que também é outro nome, um dos maiores nomes que a gente também tem aqui no nosso país, né? Fazendo estágio doutoral sanduíche na Universidade de Leeds, Inglaterra. Em sua trajetória aí de 30 anos, mais ou menos, né, professor? Quase 40. Quase 40 anos. Né? Ele foi visitante em diversas instituições, né, no Brasil e no mundo também. Destaco na Universidade de Lyon, na França. E, enfim, das publicações que ele tem, eu destaco os livros e os artigos que ele tem escrito ao longo desses anos, bem como os grupos que ele coordena, que ele participa, né? E ele também é visitante no nosso PPG aqui, né? Aqui no Ceará. Ele deveria estar, nesse momento, ministrando uma disciplina lá conosco, né? Mas você sabe da situação que a gente está com relação aos cortes de bolsas, né? E o último corte que a gente teve no mês de setembro afetou diretamente a bolsa que o professor iria ter para poder ministrar aqui essa disciplina. Então, infelizmente, a gente ficou sem, nesse momento, essa disciplina, né? Mas o projeto que a gente aprovou, ele vai até 2021, então a gente espera que até lá, né, a gente vai torcer, né, que se reverta, né, para a gente ter o professor Mortimer aqui durante um tempo maior, né, um mês, 2 meses, para administrar essa disciplina. Então, obrigado mais uma vez a todos. Registro a presença aqui do professor Constantin, né, que é visitante internacional também do nosso PPG. E agora eu passo a palavra para o professor Mortimer para a sua palestra. Obrigado, professor. Agradeço ao João as palavras. E dou boa tarde a todos e a todas. E dizer que é uma honra estar aqui e ter essa palavra com vocês. Então vamos começar. Quer dizer, hoje eu vou apresentar para vocês essas coisas que motivam a gente, né? Quer dizer, porque isso é o que eu estou fazendo no momento, então assim, aí eu fico mais motivado de falar. E a análise, então, das dimensões térmicas dos cursos em sala de aula de Química. E essa dimensão epistêmica, ela vem complementar uma parte importante do meu trabalho, está muito dedicado nessa questão de análise do discurso à análise das interações em classe, né? Então, eu chamo essa análise das dimensões interativas. Mas a análise epistêmica nós começamos a analisar mais recentemente, e ela tem um importante aspecto que ela nos diz algo sobre a inclusão e exclusão dos estudantes em sala de aula de Química. Então, eu vou apresentar um modelo teórico que nós nos apropriamos dele, né, e que a gente aplicou a uma análise de 2 professores, uma professora ensinando a mesma coisa. Os 2 estão ensinando termoquímica e cinética química, e aí eu vou analisar um trecho dessa aula e vou, de certa forma, mostrar. Eu vou centrar muito na professora, porque é um dado mais interessante, mas depois eu vou mostrar alguma coisa sobre você. Vamos lá. Então, o que eu vou falar isso, o que temos estudado, quer dizer, o que eu estou, como é que esse estudo encaixa nos temas que eu tenho estudado. Aí, esse conceito de gravidade e densidade semântica, que são os conceitos da LCT, que é Learning Code Theory, que é a teoria do Mattel. O Mattel é um sociólogo britânico que está atualmente em Sydney, na Austrália. Aí depois
nós vamos tentar relacionar essa dimensão epistêmica do discurso em química com esses dois conceitos. E aí eu vou dar esse exemplo para o professor de química e também um pouco para o professor e chegar às conclusões. Então, só vou falar rapidamente isso aqui, quer dizer, primeiro que eu tenho estudado uma coisa que vai ter uma influência nesse trabalho de pesquisa, que é a dimensão multimodal do discurso, quer dizer, o discurso. Então, quando eu comecei a estudar o discurso em sala de aula, a multimodalidade ainda não estava, a gente não dava muita atenção para esse aspecto, né? Mas a multimodalidade ganhou um impacto importante. O que é a multimodalidade? É a ideia de que a comunicação, né, que acontece, ela não acontece apenas pelo modo verbal, ou seja, não são apenas as palavras que se comunicam, mas são uma série de modos que, junto com as palavras, compõem isso que a gente chama de multimodalidade. Então, na ciência, isso é super importante, por quê? Porque você, quando você está dando aula, por exemplo, você desenha gráficos, você representa diagramas, isso tudo são outros modos que, junto com esse modo verbal, vão compor um sentido. Quando você pega um artigo científico para ler, você vai ver que o artigo científico não faz sentido sem uma série de diagramas, de esquemas e assim por diante. Então, por exemplo, você vai no livro de física, você tem, no mínimo, você tem a linguagem verbal, você tem fotografias, você tem esquemas, por exemplo, representando força, né? Tem um corpo lá que é representado, tem força representando, você tem gráficos que mostram como está variando as coisas. Então, isso tudo são modos e cada um desses modos contribui para o significado. Então, nós estudamos isso, enfatizamos esses modos incorporados. O que são os modos incorporados? Os modos que têm a ver com o corpo. Então, nós estudamos gestos, a fala, que você estuda através da prosódia, né? O olhar da prosêmica. Então, eu publiquei um livro com a Ana Class, é um livro editado, então tem vários artigos de diferentes pessoas. Eu estou, na maioria deles, quer dizer, são os artigos de gente que eu orientei nesse período, né? E aqui você tem uma bibliografia que é sobre essa questão, né? Então, sobre gestos, você tem o Kendall e o McNeil, que são duas autoridades no assunto, né? E sobre multimodalidade, você tem a Jill e o Craft, que também são autoridades. E aí, isso aqui é o trabalho que eu sou mais conhecido na educação em ciências, né? Porque esse trabalho da multimodalidade é um trabalho novo, então tudo que a gente faz tem um delay, né, muito grande entre o que a gente fez e quando você começa a colher, né, repercussões daquilo. Então, esse trabalho já tem mais, que é baseado na estrutura analítica, com essa abordagem publicativa, que eu fiz esse livro com o professor Phil Scott, da Universidade de Leeds, né? Que é o Mini Making Secondary Science Classroom. Então, isso se baseia essa natureza dialógica do entendimento, que o principal conceito aí é o seguinte: para você entender uma pessoa, você tem que quando você está no processo de entendimento, você povoa aqueles significados que ela traz com seus próprios significados. E isso acontece mesmo nessa situação, que não há aparentemente interação, né? Quer dizer, só eu que estou falando, vocês não estão falando, mas para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês povoam minhas palavras com suas contrapalavras. E quanto mais contrapalavras vocês trouxerem para esse meu discurso, mais profundo será o entendimento. Então, se a gente pegar uma pessoa que estranha, sei lá, uma pessoa qualquer, puser aqui na sala, ela vai entender muito menos as coisas que eu falo, porque ela tem muito menos contrapalavras para opor o meu discurso. Vocês têm um conjunto de contrapalavras que vocês vão entender muito melhor, né? E aí, nós também estabelecimento das nossas pedagógicas do discurso de sala de aula, que foi o último trabalho que eu fiz com o Phil Scott, que faleceu, né, em 2011, então, infelizmente. E aí esse trabalho também é um pouco diferente, é um outro modelo, mas ele enfatiza muito essa questão de você fazer o linking making, né? Aí pedagógico linking making, essa palavra. Então, o que essa abordagem do discurso deixa de fora?
Então, o que ela deixa de fora é importante. Porque é justamente aí que nós vamos entrar. Então, a dimensão epistêmica é algo que fica de fora. Quer dizer, essa abordagem ela enfatiza essa dimensão interativa, mas ela não nos diz como que o discurso é recontextualizado em aula de química e ciência. Então, todo discurso de sala de aula, seja ele no ensino secundário, seja ele no ensino universitário, é sempre um discurso recontextualizado. O que acontece? Você tem um discurso da ciência. O discurso da ciência ocorre em outros fóruns, né? Ocorre nos periódicos, ocorre nas conferências e assim por diante. Mas o que vai para a sala de aula já é um discurso que já está mais ou menos consolidado na ciência, né? Já é uma coisa paradigmática. Então, a ciência da natureza tem essa questão, quer dizer, os discursos se tornam paradigmáticos e aí eles vão para a sala de aula. E esse discurso é sempre recontextualizado na sala de aula, ele sempre vai transformar o discurso para que ele se adapte à sala de aula. E aí, paralelamente, nós temos essa ideia dos códigos, que é uma ideia do Basil Bernstein, que é um sociólogo inglês, e isso é usado, quer dizer, como os códigos são usados para excluir e incluir estudantes, né? Então, a questão que é importante é que o discurso de sala de aula não é neutro, ele sempre traz relações de poder, né? Então, você exerce controle sobre os estudantes. Então, um exemplo claro é muito comum em aula de química, né? Eu lembro disso quando eu era aluno de química, que logo nas primeiras aulas algum aluno levantava a mão e perguntava algum assunto para o professor, e aí o professor falava, não, isso é trivial, mas não respondia, né? Aí o que o aluno sacava? Né? O aluno percebia que ele não deveria fazer perguntas naquela aula. Então, passava o resto do semestre, os alunos todos calados ouvindo o professor, porque a pergunta não era permitida. Então, olha para você ver, isso é uma forma de você exercer controle, né? Quer dizer, você controla, você tem mecanismos de controlar o que acontece em sala de aula, que são mecanismos bastante sutis, né? Não são explícitos, mas que através deles você controla. Então, esse é um exemplo claro, né, como que eu exerço controle. E aí, essa dimensão, esse discurso recontextualizado, eu vou colocar aqui duas dimensões que são opostas, mas a maioria das coisas estão situadas mais ou menos no meio, né? Elas não estão, então, de um lado, o estudante tem acesso a uma forma elaborada do discurso e ele é capaz, então, de mobilizar discurso para resolver problemas e para participar da vida social. Então, esse é uma forma que o discurso é contextualizado e que, de certa forma, os estudantes eles acabam se apaixonando, às vezes, por certas disciplinas, porque ele é contextualizado dessa forma. Por outro lado, no outro polo oposto, os estudantes têm acesso apenas a uma versão simplificada do discurso. Isso aqui é muito comum, né? Porque o professor fica falando sempre por meio de uma linguagem que é mais ou menos cifrada e os alunos não entendem muito bem essa linguagem, então eles vão ter acesso a coisas parciais, eles vão ter então acesso a uma versão empobrecida do discurso e eles não vão ser capazes de resolver problemas com aquele discurso, né? E aí eu vou entrar nessa teoria, eu vou explicar um pouquinho. Eu gostaria só de que vocês, ao final, me confirmassem entenderam os dois conceitos básicos, que é densidade semântica e gravidade semântica, que sem eles a gente não entende nada, né? Então, a teoria de código de estimação é uma ferramenta sociológica para o estudo da prática e é um aprofundamento do Basil Bernstein. A LCT é um conjunto de ferramentas multidimensionais. Eu vou mostrar qual é esse conjunto. E cada dimensão oferece conceitos e um conjunto de princípios para a gente poder analisar as práticas subjacentes. Isso aí está nesse livro do Maton, né, que chama Knowledge and Knowledge, Toward the Realist Sociology of Education, que foi publicado em 2014, que tem o cerne da sua teoria. Então, atualmente a teoria conta com 5 códigos. Cada um desses códigos tem 2 conceitos associados.
Então, eu vou me deter apenas na semântica. Então, nós vamos ver apenas a gravidade semântica e a densidade semântica. E aqui você tem como que elas variam, né? Quer dizer, elas variam de uma gravidade muito fraca para uma gravidade forte e de uma densidade fraca para uma densidade forte. E essa variação é, em princípio, um contínuo, quer dizer, você tem uma quantidade de pontos muito grande entre um e outro. Então, elas surgem em função de algumas coisas que havia na teoria do Bernstein e que eram julgadas, que elas não passavam de dicotomias. Por exemplo, o Bernstein falava do discurso restrito e do discurso dos códigos, né, dos códigos elaborados e o código restrito. Então, o código elaborado é o código, por exemplo, que as pessoas que vão à escola, então, se elas dominam esse código, elas passam a ter acesso a um mundo muito mais amplo, discursivamente. Mas ele justificava que as pessoas falhavam muito relacionado à classe social, né, que os estudos dele, mas as pessoas falhavam na escola, elas não sucediam, não iam bem na escola, porque elas não conseguiam ter acesso a esse código elaborado. Então elas ficavam apenas no código restrito. O código restrito é um código que você não precisa ir à escola para aprender, né? E ele falou também sobre a estrutura do conhecimento, que ele faz uma abordagem interessante, e ele vai mostrar que as ciências da natureza, né, como a física, a química e a biologia, são estruturas horizontais, né? Ele representa essa estrutura por um triângulo. Por que um triângulo? Porque no vértice do triângulo você tem uns poucos princípios. E na base você tem um mundo de dados empíricos que são entendidos com esses poucos princípios. Então a física é uma disciplina horizontal por excelência. Os físicos, inclusive, eles buscam unificar ainda mais esses princípios, né? Eles buscam uma teoria de força única, né? Quer dizer, aí é uma busca deles para ter uma teoria de forças única que dê conta de todas as forças que eles encontram. Então, o que é? É um triângulo, né? Você tem poucos princípios e uma base teórica, uma base empírica muito grande. E do outro lado, né, as humanidades, elas não têm essa característica. Então, eu acho que a gente tem que... vocês estão num programa que é basicamente um programa das humanidades, apesar de ser ensino de física, de química e tal, mas quando você vai abordar o ensino, você cai para esse lado da humanidade, né? Então, as humanidades, ele representa por uma série de L's, né, que são linguagens diferentes. Então, cada setor ou cada grupo que se forma, e em torno desse grupo se forma um conjunto de pessoas, ele desenvolve uma linguagem que, essa linguagem mais ou menos, ela não consegue dialogar muito com as outras linguagens. Então, você tem um Foucaultiano, ele vai falar certos termos, certas coisas, que não vai ser muito entendida por um Bernsteiniano, né? Quer dizer, você não vai ter um diálogo possível. Então, nós estávamos no seminário de perfil, né? Lá nós temos um grupo que vem se desenvolvendo e que vai criando essa linguagem. Então, as ciências humanas nunca criam coisas paradigmáticas, né? Porque em cada uma dessas linguagens vocês têm as coisas que são os paradigmas e que dão a conta. Então, isso aí eram coisas que o Bernstein já falava. Aí o que o Mato vai dizer é que eles permanecem confundidos em tipos dicotômicos. Então, você tem código restrito, código elaborado. As estruturas horizontais e as estruturas verticais. Então, ele falava, então essa estrutura precisa de desenvolvimento, né? Então eu vou começar tentando explicar a gravidade semântica e já com uma visão um pouco crítica, porque a gente trabalha com contexto e conceito, né? Porque eu trabalho com essa teoria de perfil conceituais. Então, a gravidade semântica refere ao grau em que um significado refere ao seu contexto.
E a gravidade semântica pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo do contínuo de pontos. E quanto mais forte for a gravidade semântica, então quanto mais, né, eu tiver uma coisa que é grave, mais o contexto vai depender, o conceito vai depender do contexto. Então, aí você tem, por exemplo, se eu estou falando sobre a ebulição da água, eu estou falando da água, é um referente específico. Então, isso fica mais grave ainda quando eu vou fazer a ebulição da água com os meus alunos, aí que eu trago uma água mesmo, então ali tem, a gravidade é muito forte. Mas eu posso passar, eu vou mostrar do exemplo, eu posso passar da ebulição de água para a ebulição de líquidos. Quando eu faço isso, eu passo de um referente específico para uma classe de referente. Líquido já é uma classe, né? Você trata um conjunto de coisas muito grandes como líquido. Então, quando eu faço isso, eu torno a gravidade mais fraca. E aí eu posso chegar nos princípios que são a gravidade mais fraca ainda. O próximo passo são as generalizações, né? É muito comum na ciência a gente ter generalizações. São as generalizações, você fala, a toda reação que libera energia é uma reação exotérmica. Então isso é uma generalização, porque ela se aplica a um conjunto muito grande de referentes. Então, nesse sentido. Então, quanto mais fraca a gravidade, menos o significado depende do seu conceito, do seu contexto. Aí eu critico um pouco essa visão, por quê? Porque, de certa forma, todo significado depende do contexto, qualquer significado. Ele afirma isso, né? Todo significado relaciona a um contexto de algum tipo. Mas ao falar que a gravidade é fraca, o significado depende menos do contexto, ela não depende menos do contexto, muda o contexto do qual ele depende, porque você tem um contexto teórico. Então, quando você passa a falar de uma coisa mais teórica e tal, você tem um contexto que são o conjunto daquela teoria que vai explicar aquilo ali. Então, de certa forma, é só a gente ter esse cuidado, né, para a gente já ver. Então, a gravidade semântica conceitua o quanto que os conceitos dependem do contexto para ter sentido. Então, eu preciso dinamizar esse contínuo. O que é dinamizar esse contínuo? É observar que esse contínuo pode variar, né, com o tempo. Então, e aí nós podemos escrever o processo de enfraquecer a densidade semântica, que é você passar dos casos específicos para os casos mais gerais, ou fortalecer a gravidade semântica, que é passar das ideias abstratas generalizadas para os casos concretos delimitados. Então isso vai ser uma coisa que nós vamos ter. Então eu vou dar um exemplo aí que eu já dei, né, que a água, por exemplo, quando eu passo da evolução da água para a evolução dos líquidos, foi um exemplo que a professora vai dar, né, ela vai fazer isso aí, e eu estou enfraquecendo a gravidade semântica, porque eu tinha uma coisa que era, os alunos já tinham feito essa experiência, eles sabiam o que eu estava falando, aí você fala a evolução dos líquidos já fica uma coisa mais geral. Agora a densidade semântica. A densidade semântica refere-se ao grau de condensação do significado dentro das práticas socioculturais. Aí o Mato ele vai falar que qualquer tipo de prática sociocultural pode ter uma densidade semântica, né? Então pode ser símbolos, como os conceitos que nós vamos tratar, né? Pode ser frases, pode ser expressões, pode ser gestos, pode ser roupas, pode ser mesmo a roupa, ela tem uma densidade, né? Porque aí a densidade semântica pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo do contínuo de pontos, então você tem as coisas que são paralelas ao que tem na gravidade. E quanto mais forte for a densidade semântica, mais os significados estão condensados. Então, o que acontece? Condensados é porque você tem um significado que ele está, de certa forma, expressando um conjunto muito grande de outros significados. E quanto mais fraca for a densidade, menos significados são condensados. E aí a mesma coisa, nós vamos tentar dinamizar esse contínuo. Então nós vamos, o fortalecimento da densidade semântica é criar constelações de significados. Por outro lado, pode escrever o enfraquecimento da densidade semântica como passar de um símbolo muito condensado para o símbolo menos significado. Então vamos dar um exemplo concreto que a gente vai entender bem. O ouro, né? O ouro
é um material que é usado comumente, né, em joalheria, em cunhagem, em eletrônica, em odontologia. Não está sendo muito usado mais, mas tem muita gente que ainda tem ouro na boca, né? Então, nesse sentido, esse conceito é pouco denso, porque eu preciso saber que o ouro é maleável, ele é brilhante, né? E que ele, para você moldar peças de ouro, você tem que fazer uma liga, porque o ouro sozinho fica muito macio, então você tem que fazer uma liga com cobre. Então, o que você domina de conceitos são esses. Mas aí, olha você ver, se eu passo do ouro comum para o ouro químico, né, quer dizer, não o ouro químico no sentido da alquimia, né, mas o ouro como elemento químico, aí o ouro ganha uma dimensão. Por quê? Porque esse ouro vai ser muito mais complexo. Então ele vai ter primeiro um número atômico, ele vai ter uma massa atômica, ele vai ter uma configuração eletrônica, ele vai ter uma estrutura de rede, ele vai ter uma espectroscopia, ele vai refletir radiação infravermelha, ultravioleta. Então, quer dizer, aí ele se torna uma coisa que é uma constelação de significado. Então o ouro, aí a gente vê, quer dizer, como que a ciência faz muito isso, né? Ela pega palavras que são coisas que são do cotidiano e transforma essas coisas pela aumento da densidade que ela faz com essas coisas. A mesma coisa o calor, né? O calor na vida cotidiana, uma coisa simples e tal, na hora que chega na ciência, ganha uma série de definições. Então, muito obrigado. Vou tomar um pouquinho. Então, em química, o ouro está situado relacionalmente dentro de teias de significados estruturadas, complexas e em evolução, que essas são as constelações. Nós temos feito um trabalho, que está começando agora, né, que a gente está tentando estudar essas constelações. Então, nós estamos experimentando isso com um discurso de um professor de química, que ele em 18 minutos de fala, ele introduz 78 conceitos com sentido, ou seja, 78 conceitos têm sentido. E aí a gente vai vendo uma lâmpada, né? Ele dá o exemplo da lâmpada e fala assim, aí a lâmpada começa, um objeto comum, né? Que está ali no teto, está lá a lâmpada. Aí ele fala, essa lâmpada tem uma lâmpada de mercúrio, então o mercúrio ali está emitindo radiação 254 nanômetros e tal. Aí, claro que nessa radiação, se você tivesse uma lâmpada de mercúrio atingindo a gente, nós estávamos tudo queimados, né? Nós estávamos queimados e nós íamos tudo morrer de câncer de pele, né? Porque se tivesse esse tanto de lâmpada de mercúrio aqui, tudo fazendo isso, nós estava todo mundo frito, né? Mas aí ele vai falar, não, mas essa lâmpada tem, além disso, aí você tem uma película que você envolve no vidro e tal, que é uma película que são fosfatos de cálcio, lantanídeos, então, aí ele fala essas coisas, aí o que vai acontecendo com a lâmpada? À medida que ela vai explicando, a lâmpada que era pequenininha, né, o sentido dela, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí no final você tem a lâmpada, ela está carregada de significados. Então isso é o que a gente chama de formar essas constelações. E aí, a densidade semântica, portanto, traz um contínuo de forças com infinita capacidade de gradação. Então, essas são as duas variáveis que eu tinha. Aí tem esse plano semântico que nós estamos usando também, ele vai dividir esse plano semântico, ele põe a gravidade forte aqui, né? Porque gravidade é a metáfora da gravidade, então você está mais perto do chão, tem mais gravidade, né? Então, e a gravidade fraca lá em cima, a densidade fraca aqui e forte ali. E aí ele analisa, por exemplo, ele faz esse quadro e mostra que o discurso das disciplinas científicas é um discurso que é muito denso e pouco grave. Quer dizer, é um discurso geral, né, sobre a matéria, vai falando sempre de generalidades, e é um discurso que envolve essas constelações todas. Já o discurso de práticas profissionais tecnológicas, ele é tão denso quanto,
mas ele tem que ser mais grave, porque o médico sempre estuda casos, né? O médico ele procura um caso, então cada caso é um caso. É claro que ele procura relacionar esse caso com outros casos que ele já conhece, para ele, inclusive, diagnosticar certas doenças, né? Mas ele sempre encara aquele paciente dele, é um caso particular, que ele tem que tratar como um caso particular. A mesma coisa do engenheiro. O engenheiro vai construir uma ponte, ele tem que saber em que local que ele vai construir a ponte. Qual que é o terreno daquele... Então ele faz prospecção no terreno para saber o que ele tem que fazer ali para suportar essa ponte. Então ele faz, cada ponte é uma ponte, cada ponte é um problema. Então, olha você ver, então o discurso das provas profissionais é mais grave, mas é tão denso quanto. O discurso cotidiano, né, está ali, né, a densidade é pequena e a gravidade é alta, porque é as coisas que a gente fala na vida da gente, que são todas com muita... a gente sempre está falando de casos, de coisas que aconteceram e tal, e a densidade é pequena. E ali o jargão especializado, por exemplo, a economia, né, a economia tem, os termos são bem gerais, né, não tem... É uma linguagem difícil, mas, no entanto, não é tão denso, porque esses termos, eles exprimem significados que não são tão povoados assim. Então, aqui é uma forma que ele explica como você pode aplicar esse plano semântico. Então, e a coisa importante, aí isso vai ser fundamental para a gente, que a gente vai querer traçar perfis semânticos. Ou seja, como que varia a gravidade e a densidade semântica com o tempo. O perfil semântico é isso, né? Então, se você traçar um perfil semântico, você vai conseguir, de certa forma, mostrar o que o professor está fazendo. Então, aqui eu tenho 3 exemplos, eu tirei até do próprio Marco, né, do livro dele, que está aqui em inglês, e aqui eu tenho um perfil A1, que é muito denso e pouco grave, né? E essa pessoa aqui, então, está com o tempo, né? À medida que o tempo decorre, ela está fazendo um discurso que, por exemplo, isso aqui eu poderia muito bem ter um professor de química, que é um professor de química que tem muitos discursos, né? Que é um discurso que é muito denso. Então, a aula de fisicoquímica, por exemplo, eu lembro das minhas aulas de fisicoquímica, o tempo todo lá em cima. Então, símbolos, equações matemáticas e tal, e eu não conseguia ver onde aquilo era aplicado, porque não tinha verdade, né? Então, aqui eu vejo vários professores de fisicoquímica que estavam aqui. Aqui eu já tenho um caso que é o oposto, é o A2. O A2 é isso, tem professor de ensino secundário que é assim, né? Ele faz uma coisa que tem pouca densidade, tem muita gravidade, então ele está o tempo todo com um exemplo, com isso, mas ao mesmo tempo ele não consegue mostrar o que é a disciplina, porque ele está sempre com a densidade muito baixa e ele nunca generaliza muito, né? Então ele está contando esses casos. E o ideal, que nos parece ideal, é uma onda semântica, porque uma onda semântica é a onda que está nesse sentido, mas ela pode ter vários sentidos, quer dizer, você está partindo de uma densidade alta para gravidade baixa, aí você vai e chega numa densidade baixa e numa gravidade alta e depois volta isso para uma densidade alta e uma gravidade baixa. Então, ali você mostra como que você, de certa forma, está construindo esse discurso, né? Que você está fazendo essa variação. E, normalmente, o que acontece? O professor, muitas vezes, ele precisa disso, por quê? Porque você tem, quando você vai avaliar uma sala de aula, isso aí, o ensino superior é um campo de investigação rico para a gente, e isso a gente deparou com isso, porque a gente está agora investigando cada vez mais as aulas de ensino superior. Então, quando você vai na aula de ensino superior, os alunos, a demanda deles é que eles, na resposta, na prova, eles sempre expressem as coisas muito densas, né, e pouco graves. Às vezes possam ter, as perguntas vão ter conteúdos que apontam para generalizações e que ele tem que demonstrar aquele conhecimento. Então,
mesmo que ele... então, para ele tem que aprender a fazer esse movimento para ele poder conseguir responder isso. Né? Então, é aí que as ondas semânticas então, vão ter uma importância para a gente. Vamos lá. Agora eu vou tomar minha água. Eu vi um copo aqui. Né? Então, aí eu vou tentar ver como é que eu encaixo isso na química, né? Por quê? Porque para cada disciplina você vai ter que elaborar, pelo menos para a densidade semântica, você tem que elaborar um esquema próprio. Né? Então, vamos lá. Então, nós elegemos duas subdivisões da estrutura sistêmica da química, que é a estrutura conceitual e a comunicação do conhecimento, que a gente vai depois tentar ver se a gente consegue relacionar a estrutura conceitual com a densidade e a comunicação do conhecimento com a gravidade. Então, aí a primeira dimensão epistêmica, a estrutura conceitual do conhecimento químico, aí a gente pega uma ideia que é uma ideia que já está aí há muitos anos, né? A ideia do Johnston de que o conhecimento químico pode ser gerado e ensinado em 3 níveis, que é o macroscópio, e a gente, nesse artigo 2000, a gente redefiniu um pouco, o Johnston formulou isso em 91, a gente redefiniu um pouco, ele falava em nível macroscópio, nível submicroscópio e nível simbólico. A gente reformulou para nível do fenômeno, nível teórico, nível representacional, porque nos parece mais consistente, né? Mas de qualquer jeito, essa coisa é uma coisa que o Talant aqui ele faz um estudo disso aí, porque ele vai falar das muitas faces desse triplete da química e como que isso é usado na química. Então é isso, né? Você tem qualquer coisa na química, eu tenho que entender o que está acontecendo no fenômeno, né? Depois de entender o que está acontecendo no fenômeno, eu tenho que tentar dar uma explicação no nível teórico, que é o nível submicroscópico, quer dizer, eu vou nos átomos, usando moléculas para tentar explicar aquilo ali, né? Então eu vou nesse nível teórico e depois a partir disso aí que eu posso representar esse fenômeno. Eu posso escrever equações químicas, posso escrever equações químicas e aí eu posso escrever fórmulas para tentar explicar. Então, eu só consigo explicar completamente a química se eu rodar esse triângulo. Se eu não rodar, se eu deixar qualquer dessas coisas fora, a química fica meio nebulosa. Por exemplo, na educação secundária hoje em dia, tem muita essa ausência de fenômeno. Né? Não tem fenômeno, não tem laboratório, não tem nada. E se você perguntar um aluno que é sujeito desse ensino, ele não está entendendo bem porque ele não sabe de que você está falando. De que você está falando? Quer dizer, o que é aquelas equações? O que é essa interina aqui? Porque é justamente a ausência desse fenômeno. Então, e aí tem uma organização desse triplete representada por esses 3 autores como uma forma de ascender, né? Aí eles vão falar, a filosofia da maioria dos currículos em química é que o estudante deve subir uma escada. A compreensão real do fenômeno vai ser atingida unicamente quando o estudante compreender os blocos construtores da teoria molecular da química, átomos e moléculas. Então, se você não faz esse giro no triângulo, você não vai aí nessa teoria molecular da química que te permite, então, uma clareza de entendimento. E aí nós vamos, a partir disso aí, a gente vai bolar 4 níveis de densidade semântica. Então, olha para você ver, o Marco está falando que é o seguinte, esses níveis poderiam ser infinitos, mas a gente nunca vai ter um número de níveis infinitos, porque a gente sempre tem uma capacidade de conceituar que é finita. Então, nós vamos ter um certo número de níveis. E aí, na química, a gente encontrou 4 fenômenos. Nós fizemos isso naquele primeiro artigo que eu mostrei lá, estava na abertura, né? O artigo que eu fiz junto com o Bruno, que é um professor lá
de Jequié, da Universidade Sudoeste da Bahia. E aí, mas eu tenho um aluno de doutorado que era da bioquímica, então ele está fazendo doutorado na bioquímica, só que ele tem uma ênfase na educação, aí ele me procurou para eu orientá-lo. Aí a minha orientação foi um pouco para ele ir nessa teoria, porque ele está querendo analisar como que os professores de bioquímica dão aula de bioquímica para as ciências biológicas. Então, é um curso superior. E ele encontrou um nível a mais, porque ele além do conceitual submicroscópio, ele tem um conceitual microscópico. Na bioquímica você tem que falar de células, de tecidos, essas coisas que são grandezas microscópicas, né? Mas não são submicroscópicas. Então, do ponto de vista da química, a gente tem um macroscópio fenomenológico que relaciona o conceito empregado na linguagem cotidiana ao fenômeno. Quer dizer, primeiro você tem que trabalhar um fenômeno. Então, por exemplo, a associação entre evaporação hidrolíquica e descrição empírica da observação é um caso desse, né? Então eu posso usar isso aqui mesmo na minha aula de química, porque eu tenho que ter o fenômeno, né? O conceitual macroscópico, eu introduzo os conceitos. Aí, quer dizer, eu relaciono conceitos com aspectos macroscópicos do fenômeno. Então, por exemplo, a associação entre evaporação e temperatura de ebulição do líquido já é um caso desse, porque a temperatura de ebulição é um conceito científico e a evaporação é um fenômeno que está ocorrendo, né? Aí logo eu começo a usar o modelo, a teoria corpuscular, né, para a explicação do fenômeno. Então eu vou para o conceitual submicroscópio. Então, por exemplo, quando eu associo a ebulição de um líquido com as propriedades moleculares, eu já estou nesse nível, né? E por último eu vou no nível simbólico, onde eu represento esses fenômenos, esses acontecimentos por símbolos químicos, por diagramas, por gráficos, imagens, etc. Então eu tenho aqui 4 níveis, né? E eu ponho o mais prático, justamente esse nível fenomênico, que você está escrevendo o que está acontecendo macroscopicamente, e o mais denso é o simbólico, em que você representa esse por um símbolo. E aí a segunda dimensão da comunicação, ela vai basear nessa questão dos referentes, né? Quer dizer, você tem 3 níveis referenciais, e várias pessoas dizem isso, mas é uma coisa que eu tenho insistido muito, inclusive está no livro, né, Morton Scott, a gente fala da descrição, explicação e generalização. E aí, o que esses níveis referenciais são? Eu tenho um referente específico, que é justamente a coisa da água, né? A água, tem lá uma água, eu estou mostrando, então, é um referente específico. Eu tenho uma classe de referências que é justamente o líquido, quer dizer, que engloba vários referentes. E eu tenho referentes abstratos. Então, quando eu passo de referente específico para referentes abstratos, é possível verificar um movimento progressivo de descontextualização no discurso científico escolar, como passando da descrição para a explicação e finalmente para a generalização. Então esses 3 níveis vão nos dar, quer dizer, se eu estou na explicação, se eu estou numa descrição, eu estou num referente específico. E se eu vou tentar explicar, eu já tenho que passar para uma classe de referência, que a minha explicação vai se aplicar a uma classe de referência. E se eu generalizo algo, aí eu já passo para um referente abstrato, porque eu já generalizei, né? Então, a generalização tipifica a linguagem descontextualizada, né? Aí, quer dizer, esse descontextualizado tem que ter o cuidado para a gente, quer dizer, na verdade ela é recontextualizada, né? Ela é contextualizada em outro nível, mas a generalização nos move do domínio do sensível ao domínio do inteligível. Então, quer dizer, eu estou no sensível quando eu estou com um caso específico, eu tenho alguma coisa que está aqui que eu estou vendo, né? Aí, sempre que eu vou na generalização, eu torno a coisa inteligível, mas o sensível desaparece. Então, por exemplo, quando eu falo que a reação exotérmica é uma reação que libera energia, o sensível não tem lugar nessa frase, porque essa frase se aplica ao mundo muito grande de referentes sensíveis, mas ela em si não tem nenhum referente sensível que você possa dizer. Você pode dar um exemplo, né? Na hora que você dá o exemplo, você traz o sensível. Então a generalização, ela sempre nos move desse
domínio sensível ao domínio inteligível. E aí, a mesma coisa, nós temos a relação da gravidade semântica com essas coisas que a gente chamou de comunicação de conhecimento e os níveis de universalidade. Então, a mesma coisa. Se eu estou aqui numa descrição, um resumo, eu estou descrevendo uma referência específica, eu tenho um caso, uma particularidade, eu estou com uma coisa que a gravidade é muito forte. Aí, se eu vou para a explicação, que é a descrição do comportamento de uma classe de referência, por exemplo, relação entre propriedades e comportamento observado dos referentes, eu já estou no nível 2. Se eu apresento uma generalização, aí eu começo a apresentar padrões e modelos. Então, é uma conclusão generalizada sobre referente abstrato. Aí eu já estou no nível 3. E finalmente eu chego no nível 4 quando eu estou nas leis, nos princípios, nas coisas muito gerais da ciência que se aplicam geralmente a um grande número de ideias, né? Então, aí, mesma coisa, você tem então 4 níveis de gravidade. A numeração aqui a gente inverteu para quê? Para poder acompanhar, fazer gráficos que possam gerar gravidade e densidade e fazer os gráficos juntos, né? Se a gente numerasse ao contrário, ia dar uma confusão na hora de a gente fazer um gráfico. Então, a gravidade é mais forte, é o nível 1. Quer dizer, porque a gravidade mais forte é aquela coisa que é mais tranquila, mais inteligível, né? E ali está uma coisa menos inteligível, por isso que a gente pôs esse número aí. Então, agora nós vamos pegar o exemplo que eu trouxe, né? São as aulas da Beatriz. A Beatriz é com certeza um nome fictício, né? Uma professora, e nós analisamos na tese lá de Jane, que é uma professora do Colégio de Aplicação da Universidade de Sergipe, né? Ela está aqui no Nordeste, então, quer dizer, ela é vizinha de vocês, né? Não é vizinha, né? Porque tem uma lagoa no meio, né? Mas de qualquer jeito está perto, né? Então, a gente analisou essas duas sequências de termoquímica e cinética química. Nós estávamos interessados em saber se os professores estavam interagindo ou não estavam interagindo, se estavam dialogando com a turma ou não estavam dialogando. Então, nós tivemos um resultado interessante. Vocês conhecem aqui dialógico interativo e tal? Eu vou só dar uma explicaçãozinha rápida para... Então, nesse tipo de análise, a gente chama de interativo e não interativo. Se o professor interage com os alunos, é que ele permite que os alunos falem, né? Então ele faz perguntas, os alunos respondem, assim por diante. Agora, dialogar e ter autoridade é o quê? Porque às vezes o professor interage com o aluno, mas ele não permite que o ponto de vista do aluno seja expresso, né? Aí ele faz um discurso de autoridade. Por quê? Porque ele está aparentemente dialogando com o aluno, mas ele não está dialogando no sentido real, porque ele não permite que esse ponto de vista emerja. Agora, o que acontece? Por que o discurso da ciência de certa forma, da ciência escolar, é um discurso de autoridade? Vamos dar um exemplo simples, que por exemplo, você vai ensinar a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Aí, em tese, essa lei estabelece que o número e o tipo de átomos são os mesmos nos reagentes e nos produtos, né? Então, você tem que ter isso que vai te permitir, por exemplo, balancear equações e escrever o fenômeno com as equações. Então, isso é uma coisa básica para você escrever equação química. E aí, o aluno, normalmente, no início, ele reluta um pouco, né, de aceitar essa lei, porque ele fala, poxa, eu ponho fogo numa montanha de lixo e fico só com um pouquinho de cinza. Aí, como é que conserva a massa, né? Aí você tem que chamar a atenção, não, mas olha, tem um gás, né? Está sendo produzido gás, então essa reação produz gás. Então, se você fizesse a mesma reação num recipiente fechado, você vai observar a conservação da massa. Aí a gente, como é difícil fazer essa reação no recipiente fechado, a gente usa uma reação que a gente sempre faz, que é o contrário, né? Quando você põe fogo numa lã de aço, né? Aí a massa aumenta, e essa dá para você pesar, né? Você pesa a lã de aço antes, põe fogo e pesa de novo, opa, aumentou a massa.
Por que aumenta a massa? Porque quando reage com oxigênio, o ferro forma um óxido de ferro. Então o óxido de ferro é mais pesado do que o ferro que estava sozinho ali. Então olha você vê, esses exemplos que você dá para o aluno, você está dialogando com ele, porque você está, de certa forma, fazendo, contrapor um pouco a sua visão com esses fatos empíricos que você está trazendo. Mas depois que você fez isso, o aluno, se ele se recusar a aceitar essa lei, ou se ele fala, não, eu vou aceitar essa lei para alguns casos, não vou aceitar para outros, não tem jeito. Ele tem duas opções: ou ele pega essa lei e ele vai continuar no curso de Química e vai, porque aí ele vai avançar na Química, vai fazer uma série de coisas, ou ele não aceita essa lei e ele está fora, não tem como ele estudar Química mais, porque se ele não souber que essa lei é aplicável a todos os casos, ele não vai conseguir mais progredir na Química. Então, esse é um caso de discurso de autoridade. O discurso de autoridade é aquele discurso que você tem apenas duas opções: ou você pega esse discurso, ou você abraça esse discurso, ou você rejeita esse discurso. Não tem jeito de pegar ele mais ou menos, né? Se o discurso dialógico, não, você pode chegar na composição. Então, é por isso que a gente fala que na linguagem da química escolar, quer dizer, aquela química que é ensinada na escola, muita coisa se caracteriza por discurso de autoridade. Você tem um discurso de autoridade que a pessoa tem que fazer aquele discurso igual no modelo que foi feito pelo professor. Então, é isso aí, né? Então, a gente tem uma abordagem de autoridade, é uma abordagem que traz apenas um único sentido, que normalmente é o da ciência escolar, né? Uma abordagem dialógica é que contempla diferentes sentidos, que aí ela vai valorizar o ponto de vista que o aluno traz. Então, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, eu estaria fazendo um diálogo inicialmente, né, com o aluno, que eu estou apresentando contra-evidências para ele, estou levando em consideração que ele está dizendo que aquilo não conserva a massa, mas depois ele tem que aceitar que a massa se conserva e vamos embora para frente, né? Então é isso. Aí, essa dimensão do diálogo, então a gente separa do interativo, porque uma coisa, aí tem professores que sempre interagem com seus alunos, mas que essa interação é o tempo todo de autoridade. Aí você tem uma fórmula que é: o professor pergunta, o aluno responde, o professor avalia. É o IRA, o famoso, né? E o professor inicia, o aluno responde, o professor avalia. Isso aí é um padrão de interação muito comum nas classes e que conduz ao discurso de autoridade. Porque se você avalia todo o tempo que o aluno disse, você nunca vai permitir que o ponto de vista dele seja considerado. Você fala, não, isso aí não pode ser, isso está errado, né? Mas por que está errado? Você só compreende por que está errado se você fizer um discurso dialógico. Então, é essa a lógica. Aí, o que a Beatriz fazia? Ela fazia experimentos, esse tipo de experimento, ela fez a evolução da água, ela fez. Então, quem fazia eram os alunos. Então, ela ficava só de longe acompanhando, né? Aí os alunos estão dialogando lá, estão conversando entre eles, então tem muita interação e tem diálogo, porque aí está emergindo diferentes pontos de vista, né? Depois, as concepções são problematizadas. Ela fazia uma série de experimentos, então ela fez 5 experimentos sobre termoquímica e depois problematizou as concepções. Aí ela começou a passar desse dialógico interativa para o discurso de autoridade, ela já começou a fechar um pouco mais. Aí ela faz a revisão, quer dizer, na revisão ela faz aquela coisa que é dialógica não interativa, né, que parece contraditório, né? Como é que eu faço diálogo e não sou interativo? Não, é porque eu considero no meu próprio discurso os diferentes pontos que emergiram. Ela faz a revisão e fala, então vocês achavam que era isso aqui, mas aí na verdade ele viu que tem essa. Então eu poderia falar sobre essa, né, essa coisa da conservação da massa. Vocês achavam que não tinha conservação da massa porque você queimava um monte de lixo e ficava com um montinho só de cinza, mas você não estava levando em consideração os gases que são produzidos e tal.
Quer dizer, quando ela conta essa história, ela revê o que foi feito com os alunos. E aí, o que acontece? Depois que ela fez isso, ela passou a matéria tudo na base do discurso de autoridade. Então, o que ela fez? Ela fez um padrão de aula que o discurso dialógico é usado apenas para problematizar as concepções que os alunos trazem. Mas depois que ela fez isso aí, ela seguia com o discurso de autoridade. Então, quer dizer, tem que ser assim? Não, né? Tem outras formas de ser também. Quer dizer, você pode trazer o diálogo mais ao final, porque, por exemplo, quando você coloca um problema para os alunos resolverem, eles vão, com certeza, eles vão trazer mais de um ponto de vista, mas já agora falando na linguagem científica, né? Mas aí é outro caso. Mas então, aí o que a gente fez? Nós analisamos uma única aula e um único episódio nessa aula, né? Essa aula durou 43 minutos. Ela tem, nós tínhamos três episódios. Os dois primeiros desenvolveram a definição de processo endotérmico e exotérmico. Eu vou analisar aqui apenas um que ela desenvolveu, a definição de processo endotérmico. E no terceiro, ela construiu um grau de variação de entalpia da reação de combustão. Então, aí como é que foi a aula? Ela começou o primeiro episódio relembrando, é o que ela sempre fez, né? Que ela sempre fazia, relembrando os experimentos que os estudantes fizeram, e aí, numa aula prévia. E ela dirigiu várias perguntas dos estudantes relacionadas a esse fenômeno. E aí, depois que ela tinha falado bastante desse fenômeno, ela introduziu o termo partícula e começou a falar. E ela continuou a discutir com os estudantes. No meio dessa discussão, ela recapitulou os conceitos de temperatura, energia cinética, mudança de estado físico e modelagem usando esse modelo de partícula. Então, ela recapitulou o conceito de interações das partículas de um sistema, moléculas, no caso da água, né? Por meio desse conceito, ela introduziu uma distinção entre processos que absorvem energia e processos que liberam energia, e aí ela definiu o processo endotérmico e exotérmico, desenhou no quadro um gráfico representando mudança de fase da água em termos de energia. E aí ela fez isso primeiro para os endotérmicos, depois para o exotérmico. Então eu vou analisar até que ela fez a representação só para os endotérmicos, né? Aí no final ela recapitula os vários conceitos envolvidos. Ela tem essa gestão de aula, né, que ela sempre recapitula no final. Aí analisando, quer dizer, se a gente olhar a densidade semântica no começo é fraca. Por quê? Porque os conceitos estão muito relacionados aos resultados experimentais e a linguagem cotidiana. Quer dizer, ela vai falando temperatura, ebulição, fervura, ela fala em fervura, aí põe ebulição, mudança de estado físico. Então, esses conceitos são mais ou menos, já estão muito incorporados na vida cotidiana, né? E eles estão próximos da linguagem cotidiana. Então, ela está no nível 1, né? Aqueles 4 níveis da densidade semântica, ela começou no nível 1, né? Usar a linguagem cotidiana para falar de fenômeno. Depois, ela introduz alguns conceitos, que é a temperatura de ebulição e equilíbrio térmico. Aí equilíbrio térmico, aí já é um conceito mais científico, né? Não tem como você falar de equilíbrio térmico para explicar o que ocorreu. Porque ela tinha um experimento que ela tinha uma água dentro do tubo de ensaio, que estava dentro de outra água, e essa outra água estava com fogo, né, embaixo. Então, as águas ficavam mais ou menos à mesma temperatura, mas só a água de fora que fervia, né? Só a água de fora que entrava em ebulição, a água de dentro não entrava em ebulição. Aí ela foi para o nível 2, porque ela começa a usar a linguagem científica para falar de fenômenos macroscópicos. Aí ela introduz a teoria molecular. O que podemos dizer sobre a partícula desse sistema? O que está acontecendo? Pensem sobre as moléculas do líquido, pensem sobre as moléculas do gás. Então, quando ela introduz isso, ela faz essa aula sempre interagindo com os estudantes, né? Ela introduz o nível submicroscópico, né? Então, isso faz os estudantes refletirem sobre o fenômeno vivido através do modelo molecular. Na discussão que seguiu, emergiu o conceito de interação intermolecular, pressão de vapor, que aí era um conceito que já tinha estudado em outra, né, propriedades coligativas, em outra unidade, e para explicar as mudanças em estados físicos. Então, o que ela fez?
ela foi para o nível 3, porque moveu a discussão do nível macroscópio ou submicroscópio, situando a densidade semântica no nível 3. E finalmente, o que ela fez? Essa condensação de significado alcançou o valor máximo com um desenho do esquema que simboliza o processo endotérmico. Aí ela representou o processo endotérmico. Aí ela pôs um gráfico que era energia vezes tempo e o endotérmico, então ele vai liberar energia, tem uma energia maior e vai com energia menor. Então, no símbolo você tem o nível 4 da densidade semântica. Então, ela fez nesses 12 minutos de aula essas mudanças. Aí agora nós vamos analisar em termos de densidade, de gravidade, né? Então, inicialmente o referente presente no discurso é a água, né? E a água que entrou em produção, vocês fizeram a experiência, essas são frases que ela fala, né? Quer dizer, então ela se refere a um referente específico, né? Então você está no nível 1. A água é um referente específico, os alunos já é um referente específico que fazia parte do universo que os alunos tinham feito alguma coisa. Na continuação, o referente passa a ser a classe dos líquidos. Enquanto o líquido está em ebulição, quando ela começa a falar do fenômeno já como com esses conceitos bem amarrados, ela começa a falar dos líquidos. Aí ela já sai da água e vai generalizar, né? Então, a densidade semântica, então, a gravidade semântica é no nível 2, que o líquido é uma classe diferente. Com a introdução da teoria corpuscular, o referente passa a ser o modelo de matéria, pensando nas moléculas do líquido, pensando nas moléculas do gás. Vou ter um material com muita interação intermolecular, então ele terá um ponto de ebulição maior. Então ela começa a falar nesse caso, né? E a gravidade semântica se torna mais fraca, porque o referente deixa de ser o experimento realizado com as moléculas do líquido, e deixa de ser experimento realizado e passa a ser. Isso permite que você novamente descontextualize o discurso na forma de generalização. Ela fala, quanto maior é a interação intermolecular, menor é a pressão de vapor. Você vê que isso aí já é uma generalização, né? Ela está generalizando para um conjunto. É o nível 3 de densidade semântica, né? E aí ela só fica no nível 3, ela não vai no nível 4, porque ela vai no nível 4 da densidade. Então, dando quantidade, Beatriz representa esse processo graficamente, corresponde a uma mudança da densidade semântica, mas apresenta a definição de processo endotérmico, que o processo ele iria no nível 4 se ela falasse de leis e princípios. Se ela falasse em entalpia, por exemplo, aí você teria no nível 4, porque a entalpia já é um princípio que vai governar toda essa coisa, né? Ela não falou, ela só falou, nós chamamos de processo endotérmico todo processo que absorve calor. E essa é a definição que temos, processos endotérmicos absorvem calor. Então, ela fez todas as mudanças. Não, isso aí eu não vou explicar, não vai gastar tempo. Eu vou mostrar o gráfico, né? Então, os gráficos que tem, olha você ver, foi 12 minutos do tempo total, né? Ela, na densidade, ela fez esse movimento, então, quer dizer, olha, isso é uma parte da onda, né? Que falta na onda, quer dizer, se ela daqui, vou fazer isso aqui, ela vai ter uma onda semântica. Então, quer dizer, mas a gente já observou mais coisas da aula, que a aula dela são ondas semânticas mesmo, ela vai fazendo essas ondas semânticas. Então, o que acontece? E a gravidade nem sempre coincide com a densidade, né? Então, por exemplo, aqui está no nível 2 de gravidade, está no nível 3 de densidade. Então, por isso que a gente representou a gravidade semântica maior aqui, a densidade semântica menor, para a gente ter o mesmo número dos níveis, né? Por isso que a gente numerou os níveis daquele jeito inverso, né? Então, aí já tem um movimento do discurso de Beatriz que é bem claro essa questão da gravidade semântica e da densidade. Agora, aí o Erickson também ensinou termoquímica, ele tem um padrão muito diferente, né? Porque ele mantém o tempo todo a densidade semântica muito alta. O primeiro parágrafo do discurso do Edison é uma coisa que bárbara, que ele faz de entalpia, aí ele faz um parágrafo, quer dizer, um parágrafo deve ser uma coisa de 2 minutos de fala,
ele fala um tanto de conceitos da entalpia, ele fala que aí a entalpia, ele introduz reação endotérmica, tudo nesse parágrafo. Então, o que acontece? Ele mantém a densidade semântica lá no alto, mas ele dá saltos na gravidade semântica, isso é a densidade, né? A densidade fica muito forte. E a gravidade ele dá salto, porque ele vai falando, de repente ele apresenta um exemplo. Então ele está com a gravidade muito fraca, mas aí ele traz um exemplo. Quando ele traz o exemplo, ele pula para o nível 1 da gravidade, né? Porque é um exemplo específico e tal. Então, o que nós... Então, aqui está representada a densidade, né? A densidade está em pontos. Então, ele começou no nível 2, mas logo pulou para o nível 3, foi no nível 3 o tempo todo. Quer dizer, então, ele, aqui, ele está só na linguagem simbólica, usando os símbolos para explicar. Então, ele começou desenhando um gráfico, que era o gráfico da entalpia, a geração da entalpia, e foi aplicando pelo gráfico. E aí, esse salto semântico, ele dá tão expresso aqui, né? Ele dá um salto aqui, então aqui ele dá um exemplo. Aí ele volta para a gravidade mais alta. Mesma coisa aqui, ó. Ele dá um salto aqui e dá esse exemplo. Então, quer dizer, o Edson não consegue fazer claramente uma onda semântica, né? Aí essa é a questão. Quer dizer, as conclusões... Deixa eu só tomar mais uma bolinha de água. Primeiro, essa questão, quer dizer, o conhecimento mesmo está um pouco fora do foco das pesquisas de educação e ciências, né? Então, a maioria das pesquisas, a preocupação é com o aprendiz, né? Que nas teorias dos códigos de legitimação, eles vão chamar o conhecedor, né? Evidenciar os modos, os mecanismos, sobre como a aprendizagem se processa na mente do estudante. Então, mas, por outro lado, mesmo as pesquisas que privilegiam a linguagem, elas têm insistido muito nessa dimensão interativa, que foi a primeira dimensão que eu mostrei para vocês. Quer dizer, porque hoje é uma coisa que está bem em moda na pesquisa sobre linguagem, é esse terceiro movimento do professor. Né? O professor faz a pergunta, o aluno responde, aí esse terceiro movimento do professor é o que pode garantir um discurso mais dialógico, pode fechar. Então tem muito artigo publicado hoje em dia na literatura internacional sobre esse movimento, esse terceiro movimento do professor. Então, quer dizer, tem uma dimensão, então a dimensão epistêmica não tem despertado muita atenção. Então a gente acha que é importante, você tem que tratar também do conhecimento quando você vai tratar do discurso, né? E aí a análise semântica tem o potencial de elucidar os princípios que conformam o discurso escolar da química. A gente pode entender mais o que está acontecendo a nível desse discurso, né? E também diferenciar as formas de conhecimento apresentadas e distribuídas aos aprendizes. E aí essas representações gráficas têm importância, porque o pessoal da sociologia, eu acho que eles fazem os gráficos muito como um modelo, mas eles não colocam nos gráficos uma variável que está variando aqui, outra que está variando aqui, e segue isso coerentemente. Então eles representam, tem uma onda semântica acontecendo aqui, mas o que é essa onda semântica exatamente? É uma preocupação que a gente tem. Então a gente, como vem da química, né, a gente vai fazer então esses gráficos terem mais, falarem mais, né? E aí a questão da relação entre exclusão e exclusão dos perfis semânticos, em geral, e aí isso aí a gente observou porque a gente entrevistou esses alunos na ocasião da tese da Gigiane, né? Em geral, a presença de todos os níveis produz um discurso mais inclusivo, porque os alunos de Beatriz, quando eles foram entrevistados, eles falaram, eu aprendi termoquímica, eu gosto muito da Beatriz e tal. Quer dizer, eles se colocam mais de acordo com aquela coisa, eles se sentem mais incluídos no próprio discurso da química, porque eles falam, eu gostei, eu aprendi termoquímica e tal. Então eles vão falar isso. Já o do Edson é impressionante, porque o do Edson fala,
não entendia nada de termoquímica. Nossa senhora, eu ficava completamente perdido e tal. Quando a gente entrevistou os alunos, a gente notou essa questão, entendeu? Então, quer dizer, o discurso, nos parece que o discurso que faz ondas, ele inclui mais, porque ele possibilita que o aluno compartilhe aquele movimento que você está fazendo ali e ele se inclui. Agora, aí tem um detalhe importante que é a Beatriz dá aula em escola privada para a classe média e ela dá aula em escola pública. Né? Então, quer dizer, isso é um dado importante, porque a escola pública limita um pouco a capacidade de ação do ético. Né? Mas isso nem sempre acontece, né? Porque você tem professor de escola pública que fazem um trabalho muito bom, como você tem professor de escola particular que o trabalho é nulo. Então, mas coincidentemente, nesse caso, já tem essa coincidência. E não pretendemos esgotar nada do estudo pedagógico de conhecimento químico, nós estamos apenas começando com essa pesquisa, né? Então, esse conhecimento apresenta uma linguagem multimodal. Aí tem importância, quer dizer, na hora que a gente está fazendo essas constelações, nós estamos incluindo esse conhecimento multimodal. Por quê? Porque o professor, às vezes, ele aponta para o quadro, né? Por exemplo, esse professor, ele desenhou aquele esquema, a representação da energia, né? Que você põe, e faz aquele losango e fala, os orbitais ligantes têm energia mais baixa, os orbitais antiligantes têm energia mais alta. E aí ele faz isso, e depois que ele faz isso, ele vai o tempo todo se referindo a esse diagrama, apontando para esse diagrama, fazendo movimentos de acordo com esse diagrama. Então, se você não levar em consideração essa linguagem multimodal, que a gente não levou aí, né? Você não tem como, você tem que levar em consideração isso, porque a linguagem multimodal põe mais significados nesse jogo, né? Porque o professor vai falando o tempo todo em relação a um esquema e tal. Então, esse conhecimento, ele precisa ser explorado também, né? O conhecimento multimodal. E aí não pretendemos que os livros semânticos sejam definitivos e universais para todas as situações de ensino. Por quê? Porque a gente está vendo que cada disciplina vai ter, pelo menos na gravidade semântica, um enfoque diferente. Então, nós já fizemos para a química, já fizemos para a bioquímica, o próprio desafio seria fazer para a física, né? Então, a física vai ter um outro esquema, porque a física ela é muito mais quer dizer, horizontal, né? Os princípios dela são muito mais claros, e a física muito da física é determinismo. Na química você não tem tanto esse determinismo, porque a química é uma disciplina que as conclusões são sempre tiradas a posteriori, né? Quer dizer, a química você tem um conjunto de princípios. Mas se você nunca fez uma reação química, você não pode dizer o que aquela reação química vai ocorrer, porque você não tem uma teoria de reação química, né? Aí você fala, não, se predominar um efeito estéreo, vai dar um reagente aqui. Se predominar essa distribuição eletrônica da molécula aqui, vai dar outro. Aí você faz umas previsões, aí você faz a reação, deu isso aqui, não, então predominou o efeito estéreo, né? Então, aí você... Quer dizer, sempre a posteriori. Então, a empiria na química tem um valor muito grande. A física já tende a ser... as teorias são muito mais firmes. Então, você vai ter um outro esquema que a gente tem. E... acabou. É isso. Muito obrigado. Pela sua fala, e agora a gente abre para as perguntas.